Olá, irmãos. Meu nome é Jean e vamos falar hoje sobre os capítulos 5 a 8 do livro Impacto com Meus Olhos. No capítulo 5, ele fala sobre o voto ser um voto all-inclusive, tá? Então, o que seria esse all-inclusive? É um voto que vai te ajudar em todas as áreas da sua vida. E, não, e falando principalmente na questão do pecado sexual, né? O que é o pecado sexual? Ele começa falando. O pecado sexual é toda atividade sexual fora do casamento, né? Entre um homem e uma mulher, sempre, né? E como que começam essas tentações para desviar, para a gente cometer esses pecados sexuais? Eles vêm pela porta dos olhos. Os olhos são a porta de tudo que vem, tá? Então, se você fizer um pacto com os seus olhos, você vai estar protegendo o seu coração sobre isso, né? E vai evitar que caia nessas tentações do pecado sexual. E ele cita os três principais, vamos assim dizer, pecados sexuais que a gente tem. E seriam, o primeiro, adultério e fornicação. Como que o pacto com os olhos vai te ajudar nisso? Toda tentação começa dos olhos. Então ninguém vai ter um caso extraconjugal se não tiver o olhar primeiro, o olhar intencional de querer fazer alguma coisa. Então é pelos olhos que começam esse pecado, que é o adultério e a fornicação. Tá? O outro é a pornografia, que também Jesus disse que olhar para a mulher já com cobiça já é adultério. Então isso inclui a pornografia, né? E o pacto com os olhos vai te livrar disso, vai te fazer escapar disso, tá? Que ver pornografia suja o seu espírito, né? Mesmo dentro do casamento, né? Então uma aliança com os olhos nega esse acesso a essas imagens. Então quando a gente está lá na internet vendo um site, aparece aquela imagem, a gente vai olhar, a gente pode até de repente olhar, mas já retira esse olhar e desvia esse olhar para outra coisa. Então o pacto com os olhos não vai impedir que a gente olhe, mas manter o olhar nele e continuar isso, né? Então o pacto com os olhos vai fazer isso. E uma outra coisa também que ele fala nesse capítulo é que, assim, o direito ao orgasmo pertence exclusivamente ao cônjuge, né? Jesus fala isso, Paulo fala isso, né? Em 1 Coríntios 7,4, sobre que quem tem direito ao corpo, o homem tem direito ao corpo da mulher e a mulher tem direito ao corpo do homem, né? E isso então quem tem direito ao orgasmo é o cônjuge, né? E isso, fora disso, não é permitido. Então a masturbação se torna um pecado por causa disso, né? E ele termina falando sobre o voto com os olhos sendo uma coisa extrema, violenta contra o pecado, tá? Nós temos que ser violentos contra o pecado. Nós temos que ser intencionais contra o pecado. No capítulo 6, ele fala sobre a grande transgressão, tá? Que é o julgamento final. E para a gente evitar essa grande transgressão, uma forma é evitar contaminar o nosso corpo com pecados sexuais, certo? E é uma mentira que se fala que não existe pecadinho e pecadão. Existem sim, e Jesus fala isso, que existem pecados que são maiores que outros pecados. E os pecados sexuais, eles entram numa esfera de pecados maiores, porque você está pecando contra o seu corpo. E, em alguns casos, contra o corpo de outras pessoas, pecando contra outras pessoas, né? Então, nós devemos evitar isso, certo? E nós precisamos tentar tirar isso, né? Esse pecado do arquivo do céu, como ele fala no livro, tá? Então, isso envolve algumas coisas que a gente precisa fazer quando você já cometeu esse pecado, né? E isso, biblicamente, o que nós temos que fazer? Confessar a Deus, confessar para um crente maduro, né? Isso ele fala, confessar pecados que tenham atingido outras pessoas, né? Como a gente pode citar estupro, incesto ou outras coisas desse tipo, né? Então a gente confessar para um crente maduro, né? Que seja imparcial em oração. Mas isso tem que ficar claro que existem implicações legais.
Quando você vai falar com a terceira pessoa, essa pessoa, em muitos casos, ela é obrigada a fazer uma denúncia. Então tem que ser bem pensado isso, para que se livre, é melhor pagar as consequências humanas do que pagar as consequências de Deus, certo? E o terceiro ponto é reconciliar-se com a pessoa ofendida, tá? E o que ele cita bem claramente é assim, não é chegar, me perdoe se eu magoei você, não é tentar minimizar o erro, é ser claro e direto, eu errei, eu cometi um erro e eu venho pedir perdão para você, sei que machuquei você e quero pedir perdão. E isso é o que é preciso fazer quando se tem um pecado e que acometeu outra pessoa, que atingiu outra pessoa, o pecado sexual que atingiu outra pessoa. Tá? E por que a gente tem que buscar essa santidade sexual? Porque Deus quer que a gente tenha uma descendência santa. E para termos uma descendência santa, nós temos que ser firmes em nosso casamento, sermos fiéis à nossa esposa ou marido, né, para que a gente tenha essa descendência santa. No capítulo 7, ele faz uma alusão ao acelerador e freio. O acelerador é o amor de Cristo e o freio é o temor ao Senhor. O acelerador é a nossa paixão por Jesus, é o que vai fazer a gente ir à frente, é o que vai fazer a gente se motivar. Mas esse amor por Jesus, para nós como carne, e muitas vezes não vai nos evitar cometer um pecado sexual. Mas o temor a Deus, não o temor do pecado, não o medo das consequências do pecado, mas o temor a Deus, as consequências que Deus faz com a gente, isso pode nos frear quando a gente pensa em cometer um pecado. Então o pacto com os olhos, você está fazendo um pacto com Deus. E isso vai fazer com que você tenha o temor de Deus. E isso é o freio que vai fazer você não ir mais adiante de onde você pode ir. Não existe um meio termo. Existe, eu fiz um pacto, eu tenho que cumprir isso. E eu tenho que obedecer isso porque eu fiz um pacto com o Senhor e as consequências são graves se eu não cumprir. Porque o meu temor pelo Senhor é grande. E é isso que eu tenho que colocar. Né? E como Jesus disse, né, em Mateus 5,8, né, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então ele fala aqui que o que ele quer, por que ele fez esse pacto com os olhos? Porque ele quer ver a Deus. Né? Ele quer ver a Deus como Jó viu a Deus, em vida ainda. Ele não quer ver a Deus na glória. Ele viu Deus em vida. Ele falou, se Deus me permitir isso, eu quero ver a Deus em vida, ainda, nesta vida terrena. E se não for aqui, vou ver na glória. Mas eu quero ver a Deus. E para eu ver a Deus, eu tenho que ter o coração puro. E para eu ter o coração puro, eu tenho que ser livre dos pecados sexuais. Certo? A aliança não é violada por ver algo inesperadamente. Passou alguém, alguma coisa que te chamou a atenção, e você deu uma olhada, você viu, passou na sua frente, não tem como você não ver. Mas ela vai ser quebrada se você continuar, se você seguir aquela imagem, se você olhar uma imagem que apareceu no seu celular e clicar e ir atrás. Isso é uma quebra da aliança. Então, ela não vai ser quebrada a aliança se você ver algo inesperadamente, mas sim continuação disso, né? Então, no capítulo 8, ele começa a falar sobre o voto em si. Tá? O voto bíblico, se ele é bíblico, né? Se os votos são bíblicos ainda, essa é a questão dele. Porque muitas pessoas falam que os votos são do Antigo Testamento. E isso não é uma verdade. Porque no Novo Testamento, Paulo registra fazendo um ato, votos, em Atos 18. E também outros crentes fazem, em Atos 21, 23. Tá? Jesus endossou os votos ao falar dos eunucos, né, que consagram sexualmente ao reino. Isaías profetizou egípcios fazendo votos a Deus. E isso numa era futura. Né?
Então isso tudo é válido no Novo Testamento. Tá? Jesus proibiu os votos em alguns casos, que eram naquela época, que eles juravam e faziam votos em nome de coisas e pessoas. E isso eles davam um jeitinho de sair daquele voto e não cumprir aquele voto, porque não estavam fazendo um voto com Deus. Tá? Então a nossa palavra tem que ser suficiente, como ele fala ali. Sim é sim, não é não. Mas isso não quer dizer que voto não é bíblico. Certo? Agora ele começa a falar também sobre a questão de que o voto não pode ser feito de forma prematura. Tá? Não pode, aqui no meio do livro, você resolver, vou fazer esse voto imediatamente, sem pensar. Porque um voto é uma coisa séria. Você está fazendo um voto com Deus. Não é um voto qualquer. É um voto que não pode ser feito pela carne. Certo? E ele tem que ser feito no momento certo e em resposta ao Espírito Santo e no temor do Senhor. Assim ele se torna um veículo de graça, o voto. Certo? Então, pense bem quando você for fazer esse voto, coloque em oração para que Jesus te dê o caminho e o Espírito Santo te constranja para que você faça esse voto. Para que ele seja um veículo de graça e não de maldição, como ele mesmo diz aqui. Certo? Então, o que ele coloca aqui? Antes de fazer o voto, pergunte-se: é vontade de Deus? Eu posso cumpri-lo pela graça de Deus? É o momento certo? Responda sim com confiança. E então faça o voto. Então, um pacto com os olhos biblicamente fundamentado, feito no tempo certo e na força da graça, é uma ferramenta poderosa para a pureza. Espero que estejam gostando do livro, espero que esteja edificando vocês e semana que vem nós nos vemos mais. Obrigado e até lá. Deus abençoe.